Debates internos à parte, os vereadores têm total capacidade e possibilidade de discutirem e resolverem isso da melhor forma possível. Vamos lá, vou fazer uma reflexão. A gente está aqui falando sobre território, segurança, violência, e o que de prático a gente discutiu aqui? Qual a solução advinda desta Câmara nos últimos dias para a gente tentar resolver o problema, vereador Maurício? Exato, vereador. A gente precisa procurar uma solução para os problemas. A gente tem um problema, a gente avalia como a gente pretende resolver esse problema e a gente planeja um caminho para a gente chegar até lá. E aí eu queria dizer para vocês algumas coisas que o nosso mandato tem feito para que a gente não chegue a esse caso de barbárie que existe no Rio de Janeiro, que perpassa pela valorização, capacitação e educação das pessoas que compõem essas comunidades. Posso citar para vocês, por exemplo, a capacitação que nós iremos fazer com entidades do terceiro setor e com aquelas pessoas que amam fazer esportes, que estão lá na ponta, sem a ajuda da prefeitura, sem a ajuda do governo, sem a ajuda de ninguém, como o João Flávio mesmo trouxe. Entretanto, nós e o nosso gabinete, aliás, fica aqui o reconhecimento pelo trabalho do nosso gabinete, nós vamos no dia 11 de novembro, fazermos um workshop, uma capacitação para entidades do terceiro setor, aquelas que atuam lá na favela, lá na área de vulnerabilidade, trazendo o seu filho para um processo esportivo, educando-o em valores por meio do esporte, trazendo os princípios para que ele não vá jamais para o caminho errado. Dia 11, às 18h30, na Faculdade Multivix, fica aqui o convite. Se você, como eu, é um apaixonado pelo esporte e que acredita numa transformação das comunidades por meio da educação e do esporte. Outra ação que o nosso mandato tem feito, que é importante dizer para vocês, é a valorização do turismo com base comunitária, vereadora Mara. Importante dizer que nós já estamos no cruzamento, nós já estamos em Jesus de Nazaré, investindo na capacitação das pessoas do local, para que elas mesmas possam gerar emprego, renda, sustentabilidade para as suas próprias famílias. Hoje à noite, inclusive, eu estarei no Sebrae, numa formação com agentes comunitários de turismo. É na prática, João. A gente está aqui discutindo o sexo dos anjos, e as pessoas estão lá na favela sofrendo. O que cada um está fazendo para resolver o problema? O que cada gabinete está fazendo? E aí eu digo mais. Nós temos aqui, nessa Câmara, comissões. As comissões, geralmente, são tratadas de maneira rápida, sem discutir tema algum. Por que a gente não traz essa perspectiva de resolver o problema das partes altas da cidade para as comissões? E a gente avança na solução dos problemas. Ou pelo menos usa o nosso tempo para provocar um debate de maneira propositiva para resolver os problemas. A gente está aqui só repercutindo o que aconteceu. Repercutir o que aconteceu vai gerar engajamento para as bolhas, mas não vai solucionar o problema de quem está na favela, de quem está sofrendo em vulnerabilidade. Mais uma questão. A gente conhece boas práticas ao redor do mundo. Existem boas práticas ao redor do mundo. Não adianta também comparar a gente às cidades da Europa, às cidades de outro lugar do mundo, senão às cidades da América Latina. E nós temos Medellín. Medellín é um baita de um exemplo de como a Colômbia resolveu este problema. Em janeiro eu estou lá, em Medellín. Vou usar as minhas férias para conhecer aquele espaço. Comuna 13. Iniciativa privada, poder público e entidades do terceiro setor resolveram o problema daquela comunidade, provocando desapropriações, construindo ruas, fazendo com que o poder público esteja dentro daquele espaço. Às vezes eu fico fazendo uma reflexão, por que a gente não vai para dentro dos problemas e tenta resolvê-los? É uma reflexão que talvez não tenha que ser apenas eu estou usando aqui esse parlamento, essa tribuna, para que todos possam fazer uma reflexão. O poder está na nossa mão. A gente deixa o poder ir para a mão de um Estado paralelo, porque a gente quer. A polícia e o Estado não estão nas comunidades do Rio de Janeiro há 30 anos. Não começou ontem. Quais foram os políticos? Quem foi o poder público que deixou isso acontecer? Agora, eu não vai falar de mim. Eu estou dentro das comunidades, eu estou tentando modificar da minha maneira, é claro que individualmente, mas nós temos as comissões que podem discutir. Por que a gente não discute isso nas comissões?
São temáticas, podem abranger todos os temas. Fica aqui uma proposta. Muito bem.